Agora, o futuro realmente ele é incerto, mas há indicativos que nos mostram eventualmente tendências para onde a tecnologia está caminhando. Meu nome é Thiago Aguiar e nesse vídeo eu vou te mostrar as top 3 linguagens de programação para você aprender em 2020. Isso é, que vai te proporcionar salários, fonte de renda para pagar suas contas no fim do mês. E vamos ser sinceros, tá? 95% das pessoas que decidem fazer ciência da computação, engenharia ou análise e desenvolvimento de sistema e estudar sobre tecnologia em geral, não fazem porque amam tecnologia e computadores. As pessoas começam a programar por causa da promessa de uma grande empresa, por causa da promessa de dinheiro do mercado de trabalho, do estilo de vida ou da possibilidade de criar a sua própria startup e ganhar bilhões. E nada de errado em escolher uma carreira baseada no estilo de vida que ela proporciona ou nas vantagens financeiras. Você só não pode mentir para si mesmo. Agora que você já sabe o que quer, eu separei para você 3 perspectivas que você pode escolher. A primeira delas é se você quer aprender a programar para entrar em uma grande empresa, em uma empresa de tecnologia. A segunda é entrar em uma startup com visão de crescimento a longo prazo, tá? Ou criar suas próprias aplicações rápidas. E a terceira é que não quer ter dificuldades na faculdade e terminar o seu TCC e começar com o pé direito aí na sua carreira. Então, dependendo da área que você se encontra hoje, para onde você quer ir, eu vou te mostrar as top 3 linguagens para você aprender em cada perspectiva dessa em 2020. A primeira delas é entrar na grande empresa. E antes de você entrar numa grande empresa, você precisa passar por 3 etapas, basicamente, né? São 3 passos. O passo número 1 é conseguir a entrevista. Passar na entrevista e depois não ser demitido lá dentro. Então, você primeiro precisa entender quais são os 3 pontos que você está limitado. Você não consegue a entrevista, você não consegue passar nessa entrevista ou você não consegue ficar dentro dessa empresa. E conseguir uma entrevista está diretamente alinhado com o seu currículo, tá? E para conseguir essa entrevista essa entrevista, você vai precisar de alguma experiência com algum projeto. Mas se você nunca trabalhou, como é que você vai ter essa experiência antes, não é verdade? Use as experiências de projetos pessoais que você tem para fazer uma combinação com outras pessoas e criar um site, um aplicativo, um sistema de automação, qualquer coisa que agregue valor no seu currículo. Agora, se você está tendo dificuldade de passar na entrevista, não mais no ponto de vista de conseguir ser chamado para ela, você precisa melhorar suas habilidades naquele contexto. Por exemplo, criar um aplicativo modular, entender estrutura de dados, algoritmos, design patterns, alguma coisa que vai fazer o seu diferencial lá dentro nesse teste. E o terceiro ponto, que se você tiver limitado, é se manter dentro da empresa. Nem sempre as pessoas são demitidas pelas habilidades técnicas, tá? E sim o quanto você consegue ser independentemente lá dentro daquela empresa. Dito tudo isso, as top 3 linguagens de programação para se aprender em 2020, se você quer entrar em uma grande corporação, você vai precisar de Python, Java e JavaScript. Voltando ao primeiro ponto, você pode criar projetos pessoais web com Python utilizando Flask ou Django e que pode traduzir as suas habilidades aí no seu currículo. Isso também vai te preparar para outros conceitos e outro contexto, como por exemplo Machine Learning utilizando TensorFlow, análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial e também, extremamente importante, automação de processos. Python é uma linguagem incrível destinada a incontáveis aplicações. Ela cresceu muito desde a sua criação. Tem um vídeo aqui do lado no canal, na descrição desse vídeo também, que mostra a referência do crescimento dessa linguagem e de outras também. Confere lá para você ver o quanto vem evoluindo essas linguagens. Ela é fácil de ler, é fácil de escrever e é uma boa entrada aí no mundo da programação. Quem usa bastante Python, é até difícil dizer uma grande empresa que não usa nos dias de hoje. O próprio Google, Airbnb, Amazon, todos eles utilizam Python em uma parte do seu sistema. A média de salário de um programador Python é R$ 8.580, de acordo com as fontes que eu peguei aqui na média. Então essa média é baseada em São Paulo, mas pode variar da região. É só para a gente ter uma base e um número para a gente ter um indicativo. Java. Eu sei que pode parecer insano e até desatualizado, mas Java está em todo o mundo e há toneladas de empregos precisando de programadores Java. Java está aqui porque eu garanto que em qualquer empresa dessas grandes corporações há projetos, há módulos, há partes escritas em Java. Um exemplo de que quem usa bem Java é a própria Netflix.
De acordo com a Oracle, existem 3 bilhões de dispositivos usando Java. Seu carro, sua TV, seu smartphone, seu PC, seu banco, etc. Tudo pode estar utilizando Java hoje em dia. Ainda é extremamente popular e passar ele vai ser um pouco difícil, mesmo em 2020. É ótimo para começar a entender os fundamentos de como um programa de computador funciona, e a sua curva de aprendizagem é bem mais simples do que a família C, por exemplo. Quem usa Java é a própria Netflix, Google, Amazon, e a média de salário de um desenvolvedor Java está em torno de R$ 6.636, de acordo com as fontes. A maioria das universidades tem em sua grade curricular, o Java e o C, porque eles te dão bastante conhecimento sobre os fundamentos essenciais para você entender como o computador funciona e como o programa funciona. Python poderia ser usado também, pois ela é bem mais simples e de entender, só que o problema é que ela omite bastante coisa e bastante fundamentos importantes, como por exemplo tipos, build, compilação, gerenciamento de memória, entre outras coisas mais. Em terceiro, assim como o Python, JavaScript teve o seu crescimento absurdo neste e com certeza vai ter nos próximos anos também. JavaScript não é mais o mesmo como era anos atrás. Hoje ele é muito mais versátil e pode ser usado com centenas de frameworks desde o back-end até o front-end. O principal alvo aí do JavaScript são programadores front utilizando Angular, React ou qualquer outro framework que você conheça, e no back-end Node.js, e no mobile também o React Native. A média de salário varia entre 6.826 aí para um desenvolvedor front-end até 7.674 para um full stack aí que pega todo o back-end e o do front-end também. Agora, se sua meta é entrar em uma startup com visão de crescimento a longo prazo ou criar sua própria aplicação rápida, as top 3 linguagens são Swift, Kotlin, JavaScript e Dart. Se seu objetivo é criar um web app, você definitivamente deve aprender o Swift, Kotlin e o JavaScript. Antes de explicar por que eu escolho essas linguagens, deixa eu te explicar como é que funciona e como é que é criado um web app. Você tem o front, que envia inputs do usuário, seja pelo mobile ou seja pelo browser, e você tem aí o back, com a lógica de negócio daquela aplicação, e você tem uma base de dados para gravar esses dados e eventualmente o estado atual dessa aplicação. Por exemplo, o YouTube que você está assistindo agora teve o evento de input do front vindo por você para decidir escolher o vídeo, e tem o back-end que decide para que a informação chegue até você. Então, back-end é a parte de comunicação. E para começar, deixa eu explicar por que o JavaScript está aqui. O primeiro ponto é porque o Python não está aqui, então por isso, não, sacanagem. Da mesma forma que você pode criar aplicações web com o Python utilizando Flask ou Django, com o JavaScript isso é possível também graças ao Node.js. E ele se popularizou muito nos últimos anos e tende a crescer bastante também por causa de muitos frameworks back-end, como o próprio Express, e a grande vantagem é que essas tecnologias foram desenvolvidas pensando em escalabilidade, algo que não se tinha antigamente, que ninguém nem se pensava nisso. Por exemplo, a gente tinha a stack lá do LAMP, Linux, Apache, MySQL e PHP, o PHP, como você queira dizer. Hoje é muito mais simples montar uma arquitetura com recursos de Asynchronous I/O, e é por isso que as startups e desenvolvedores independentes estão utilizando o próprio Node para fazer isso, como o próprio Tinder. Já no front web, a gente vai precisar sempre de um HTML, de um CSS e, claro, do JavaScript. Você pode estar utilizando com Angular ou com React, por exemplo. Já no front mobile, nós podemos utilizar tecnologias para criar aplicações como o próprio React Native, que você escreve em JavaScript e sai o seu aplicativo aí em iOS e Android. E por que aprender então Swift? Vamos primeiro falar sobre a linguagem Swift. A Apple já gerou mais de 1,5 milhões de trabalhos somente para o iOS. Ela tem uma ótima documentação, essa linguagem do Swift, e o seu principal foco é o ecossistema inteiro da Apple. Então, se você quiser criar um sistema desktop para o macOS X, o seu iPad, você pode utilizar e deve utilizar o Swift. Ela foi criada em 2014 e a média de salário aí, quem domina o Swift, é R$ 6.033 nesse momento. As startups que pensam a longo prazo querem desenvolvedores mobile completos, que sabem como as coisas funcionam por baixo dos panos,
como a aplicação Android, como a aplicação iOS funciona dentro do Kotlin, dentro do Swift e até mesmo utilizando o React Native. Então, se você quer ser um desenvolvedor React Native, acredite, uma hora ou outra você vai precisar ler a documentação do Kotlin, do Swift, do Java, das plataformas em gerais do Android e do iOS e entender como aqueles componentes são criados. Dito tudo isso, é importante você, se você for adotar o nosso segundo caso de criar aplicações próprias ou entrar numa startup, é importante dominar essa parte do front mobile completo e do back-end também entender os conceitos, principalmente utilizando o JavaScript. E por que aprender Kotlin? Bom, idem Swift. A média de salário de um desenvolvedor Android está hoje em R$ 6.476 no momento que eu gravo esse vídeo. E por que aprender o tal do novo Dart? Que a tendência é criar aplicações híbridas, ou seja, você escreve uma vez só e sai para os dois lados. Se você quer criar um web app também, tá? Não só do ponto de vista mobile, mas para web, utilizando Flutter ou Flutter Web, você vai poder utilizar como alternativa esse framework. Como o foco aqui é criar apps rápidos, pessoais, pode ser uma alternativa, uma tendência para esse ano. Mas tudo pode ir ao contrário desse vídeo, porque a gente não sabe o futuro, não é verdade? Ainda não há muito a que se dizer sobre o Flutter, mas podemos continuar de olho. Ele só não pode virar um outro PhoneGap ou um Ionic. E o terceiro item, se você quer concluir a sua universidade o mais rápido possível, terminar o seu TCC ou qualquer coisa que diz respeito à universidade, eu aconselho você dominar Java, C e C++ e começar a estudar Golang. Nossa, Thiago, mas Golang, como assim? Eu já vou explicar. O Java ele te dá um bom entendimento e os fundamentos de como as coisas funcionam. O C e o C++ te dá um poder maior, já que você entende esses conceitos e esses fundamentos. E o Golang é a versão tunada do C++, ou seja, quando você quiser eventualmente fazer algo crítico no seu sistema lá na frente, o Golang vai te atender bem se você começar a aprender ele desde cedo. E se você está vendo esse vídeo, você deve se preocupar não com a linguagem de programação, e sim o quanto ela te dá suporte, tá? No que você precisa e o quanto você pode ganhar com ela. Por exemplo, você está fazendo algo e aí gera-se uma dúvida e você precisa pesquisar no Google, e se você encontra essas soluções, por exemplo, no Stack Overflow, é um ótimo indicativo que é uma linguagem que tem suporte, uma linguagem que vai te atender por muito tempo. Então, na descrição desse vídeo tem mais links com mais informações daquele gráfico que eu mostrei, indicativos de vagas de emprego para você conseguir medir também, para ver os valores que você tem na sua região e tudo mais. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as top 3 linguagens de programação para você estudar e aprender em 2020 e conseguir um emprego no mercado de TI. Eu te desejo uma ótima semana, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.